Sabe quando você abre o Prime Video, passa por dezenas de capas, vê sempre os mesmos destaques e tem a sensação de que o catálogo inteiro já não guarda mais nenhuma surpresa? Pois é exatamente aí que muita gente deixa passar filmes ótimos. E o mais curioso é que vários deles já estão ali, prontos para assistir, sem aluguel extra, sem plano adicional e sem fazer o barulho que mereciam. No vídeo de hoje, eu separei 12 filmes que o Prime Video praticamente escondeu, mas que são perfeitos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora para a lista, porque aqui tem desde filme cult até produção recente que muita gente ainda nem percebeu que chegou. O caso Colline acompanha Caspar Leinen, um jovem advogado que recebe o primeiro grande caso da carreira justamente quando Fabrizio Colline é acusado de assassinar Hans Meyer, um industrial respeitado, sem apresentar qualquer motivação clara. O problema é que, quanto mais Caspar mergulha na defesa, mais ele percebe que o julgamento vai muito além de um crime isolado e encosta em uma ferida histórica enorme, envolvendo o passado da Alemanha, a própria família Meyer e uma estrutura judicial que parece ter protegido certas verdades por décadas. É um daqueles filmes que começam como drama de tribunal, mas crescem como investigação moral e histórica, com uma tensão silenciosa que vai apertando cada vez mais. O Farol acompanha Ephraim Winslow, um homem reservado que vai trabalhar em uma ilha isolada sob a supervisão de Thomas Wake, um faroleiro rude, controlador e cheio de segredos. O convívio entre os dois já começa difícil, mas a solidão, o isolamento, os sonhos estranhos e a obsessão pelo farol transformam aquela rotina em algo cada vez mais sufocante e perturbador. O filme funciona de um jeito muito particular, porque não quer apenas contar uma história. Ele quer te jogar dentro da paranoia daqueles homens. É o tipo de experiência que cresce pela atmosfera, pelo desconforto e pela sensação constante de que a mente dos personagens está se partindo bem na sua frente. Let Neptune strike ye dead, Winslow! As golpistas acompanham Destiny, uma dançarina tentando sobreviver em Nova York, e Ramona, que enxerga com clareza como homens ricos de Wall Street usam e descartam mulheres como se fossem parte da decoração do clube. Quando a crise financeira atinge em cheio o trabalho delas, Destiny, Ramona, Mercedes e Annabelle passam a inverter o jogo. Em vez de esperar migalhas, elas começam a aplicar golpes cuidadosamente planejados nos próprios clientes. O que faz o filme ser tão envolvente é que ele mistura glamour, desespero, ambição e amizade de um jeito muito sedutor, sem nunca deixar a sensação de risco ir embora. Não é só um golpe atrás do outro, é um filme sobre poder, humilhação e sobrevivência em um mundo em que todo mundo já estava explorando alguém. Não fizemos nada de errado. O Tony não ia deixar assim, vou mandar mensagem. Ted Bundy, a irresistível face do mal, escolhe um caminho bem mais incômodo do que o normal em histórias sobre serial killers, porque acompanha Ted Bundy muito pelo olhar de Liz Kendall e de Carol Ann Boone, mostrando como ele conseguia parecer carismático, confiável e até afetuoso enquanto escondia um dos rostos mais monstruosos da criminalidade americana. Liz tenta sustentar a imagem do homem por quem se apaixonou, mesmo quando os sinais começam a ficar impossíveis de ignorar, enquanto o julgamento vai transformando Bundy em uma figura pública doentia e fascinante para muita gente. O filme prende justamente por isso. Ele não foca no crime explícito o tempo todo, e sim no horror de perceber como o mal pode se esconder atrás de alguém que parece completamente normal. Did you do these things? Absolutely not. 1917 acompanha Blake e Schofield, dois jovens cabos britânicos enviados para uma missão desesperada durante a Primeira Guerra Mundial. Atravessar território inimigo para entregar uma mensagem que pode impedir a morte de 1.600 soldados. O ponto de partida já é suficiente para segurar qualquer espectador, mas o filme vai além porque transforma essa corrida contra o tempo em uma experiência imersiva, quase como se cada obstáculo, cada explosão e cada decisão estivesse acontecendo em tempo real. Conforme Schofield e Blake avançam, a guerra deixa de ser apenas o cenário e passa a ser uma presença esmagadora, que destrói tudo em volta e não dá nenhum espaço para descanso. É um filme perfeito para quem gosta de tensão contínua e de histórias em que o heroísmo nasce no meio do puro desespero. Lindas e Letais acompanha um grupo de bailarinas que está a caminho de uma competição importante quando um imprevisto obriga todas a se abrigarem em uma pousada isolada.
O que parecia apenas um atraso vira pesadelo quando elas percebem que o lugar esconde uma ameaça muito mais perigosa do que imaginavam. A partir daí, o filme pega essa combinação improvável de dança, ação e sobrevivência e transforma as personagens em combatentes improvisadas, obrigadas a usar disciplina, agilidade e instinto para tentar sair vivas. É uma premissa que já chama a atenção pela mistura inusitada, mas o que realmente faz funcionar é o ritmo. A história entra rápido no conflito e vira uma luta claustrofóbica em que ninguém está ali só para gritar e correr. Só dá pra sair daqui se um fecha. Seu filho não. Marty Supreme acompanha Marty Mauser, um jovem cheio de ambição que se recusa a ser apenas mais um rosto perdido na Nova York dos anos 1950. O que começa com apostas e pequenos golpes em torno do tênis de mesa, vai crescendo até transformar Marty em uma figura obsessiva, carismática e difícil de ignorar, sempre correndo atrás de grandeza, reconhecimento e da sensação de que nasceu para algo maior. Pelo que já se sabe da história, o filme usa esse universo aparentemente improvável do ping-pong competitivo para construir algo muito maior sobre desejo de ascensão, imprudência e ego. É o tipo de trama que parece curiosa à primeira vista, mas logo revela uma energia muito própria. E, justamente por isso, tem cara de descoberta perfeita para quem gosta de filmes diferentes. E o que pretende fazer se esse seu sonho não der certo? Isso nem passa pela minha cabeça. Justiça Artificial acompanha Carmen Costa, uma juíza respeitada que entra no centro de um projeto para substituir decisões humanas por um sistema de inteligência artificial dentro do judiciário. O que deveria ser uma avaliação técnica logo se transforma em algo muito mais perigoso quando a morte da criadora do software expõe que existe uma conspiração em andamento por trás dessa promessa de eficiência e neutralidade. Carmen percebe então que a discussão não é apenas tecnológica, é política, institucional e profundamente ameaçadora. O filme chama a atenção porque pega um tema extremamente atual e o transforma em thriller, trabalhando a ideia de que, quando o poder tenta se esconder atrás de algoritmos, o risco deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Isso é sobre mim e você. O Telefone Preto 2 leva Finney e Gwen para um novo pesadelo, agora marcado não só pelo trauma do que viveram, mas pelo retorno de uma força que parecia derrotada. Quando Gwen começa a ter visões violentas e o telefone volta a tocar, os dois são puxados para um mistério ligado a um acampamento e a vítimas antigas do Grabber, mostrando que o horror não ficou no passado. O mais interessante na continuação é justamente esse salto. Ela não repete apenas a fórmula do primeiro filme, mas amplia o universo sobrenatural e transforma a ameaça em algo ainda mais invasivo, como se o mal tivesse aprendido a agir mesmo depois da morte. Para quem gosta de terror com atmosfera e perseguição psicológica, é uma continuação com bastante potencial. A vingança é minha. Águas Profundas acompanha Vic e Melinda Van Allen, um casal que mantém uma relação aparentemente funcional, mas sustentada por jogos psicológicos cada vez mais tóxicos. Melinda circula livremente entre amantes, provoca, testa limites, enquanto Vic observa tudo com uma calma estranha demais para ser confortável. A graça sombria do filme está justamente em ver esse casamento se transformar em terreno de manipulação, humilhação e ameaça constante, com a sensação de que ninguém ali está jogando limpo e de que qualquer gesto pode ser o início de um desastre. É um thriller de clima, de tensão sexual e de veneno emocional, daqueles em que a história avança menos pela ação direta e mais pelo desconforto crescente entre os personagens. Do you think we'll ever be just happy? God, I hope so. O macaco acompanha os gêmeos Hal e Bill, que encontram um velho macaco de brinquedo no sótão do pai, e a partir daí começam a perceber que a presença daquele objeto está ligada a mortes terríveis ao redor da família. O que parece apenas mais um item estranho do passado, vira o centro de um terror que continua perseguindo os irmãos, mesmo depois de tentarem se livrar daquilo. O filme chama a atenção porque não trata a maldição apenas como horror puro. Ele abraça também um lado absurdo e cruel da tragédia, transformando o brinquedo em símbolo de um medo que volta sempre, não importa quantos anos passem. Para quem gosta de terror com atmosfera esquisita, trauma familiar e uma premissa muito forte, essa é uma escolha certeira.
Oh, droga. A filha do rei do pântano acompanha Helena, uma mulher que aparentemente construiu uma vida estável, com família e rotina tranquila, mas que carrega um passado devastador. Ela nasceu do sequestro da própria mãe por Jacó, um homem que a criou isolada no pântano e a ensinou a sobreviver naquele ambiente hostil. Quando Jacó escapa da prisão, Helena é obrigada a encarar tudo o que tentou enterrar e usar justamente as habilidades que aprendeu com ele para proteger a própria família. O que faz o filme funcionar bem é essa mistura entre drama psicológico e caça humana, porque Helena não está apenas fugindo do pai. Ela está lutando contra a parte dele que continua viva dentro dela. We can still all be a family. Agora eu quero saber, qual desses filmes você já viu e qual deles te chamou mais atenção para assistir primeiro? Me conta aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sino e continua com a gente aqui no Master Dica, porque sempre tem mais filmes escondidos, estreias e descobertas do streaming entrando no radar.